E se aquela molécula que tanto a gente aponta como vilã fosse, na verdade, a arquiteta secreta da vida? Hoje, a gente vai desvendar os mistérios dos lipídios, e a ideia aqui é descobrir que eles são muito, mas muito mais do que só gordura. Olha, por décadas a gordura foi pintada como a grande vilã das dietas, mas essa é só uma parte da história, né? E se, no fundo, ela for uma heroína incompreendida, que trabalha em silêncio para manter nosso corpo funcionando? Bora investigar isso direito? Então, o que define um lipídio afinal? A regra de ouro é bem simples: eles não se misturam com a água. Pense em óleo e vinagre, sabe? Essa característica, que a gente chama de hidrofobia, é o segredo por trás de praticamente todas as funções vitais deles. Sem essa birra com água, nossas células simplesmente se dissolveriam. É impressionante. Muita gente, quando ouve falar em lipídio, pensa logo em uma coisa: guardar energia. E sim, eles são ótimos nisso. Mas limitar os lipídios a essa função é tipo dizer que um smartphone serve só para fazer ligação. Vamos explorar agora as outras funções vitais que vão muito além de ser só um estoque de energia. Aqui a gente tem um resumo dos superpoderes dos lipídios. Eles são a nossa bateria de longa duração, sabe? São também os tijolos que constroem as paredes das nossas células, o cobertor que nos mantém aquecidos, a capa que protege nossos neurônios e até a matéria-prima para hormônios que regulam nosso humor, nosso crescimento. Eles estão em todo lugar, fazendo de tudo um pouco. Pensa assim, os carboidratos são a energia para uma corrida rápida, daquelas que queimam logo. Já os lipídios, eles são nosso tanque de combustível para uma viagem longa, a energia que nos faria atravessar um deserto. É essa reserva que nos sustenta quando a comida fica escassa. E a genialidade não para por aí, não. Cada uma dos trilhões de células do nosso corpo é envolvida por uma membrana de lipídios, uma fronteira que define o que está dentro e o que está fora. E aquela camada de gordura sobre a pele? Ela é mais do que proteção contra a pancada, é o nosso cobertor térmico pessoal, que mantém a temperatura do corpo sempre estável. Ok, agora que a gente já entendeu o que eles fazem, vamos conhecer quem eles são. A família dos lipídios é incrivelmente diversa e cada membro tem um papel super especializado e fundamental. Esse slide aqui funciona como um mapa da família. Pensa nos glicerídeos como nosso banco de energia principal. Os fosfolipídios são os arquitetos, construindo as paredes das células. Os esteroides, como o famoso colesterol, são os mensageiros químicos. Já os cerídeos são os protetores, tipo as ceras que a gente vai ver. E os carotenoides, eles são os artistas, que trazem cor e vitaminas. É uma família bem versátil, né? Vamos dar um zoom aqui nos glicerídeos, o nosso banco de energia. É aqui que a maioria das pessoas pensam quando ouve a palavra gordura. As gorduras, que geralmente vêm de animais, e os óleos, que vêm de plantas, são a forma mais eficiente que a natureza encontrou para guardar energia para o futuro. Agora, os fosfolipídios. Se os glicerídeos são o banco de energia, os fosfolipídios são tipo os seguranças de elite de cada uma das nossas células. Eles formam a membrana, uma barreira super inteligente que controla com mão de ferro o que entra e o que sai. Sério, sem esses guardiões, a ordem dentro da célula viraria um caos e a vida como a gente conhece seria impossível. E claro, não dá para falar da família dos lipídios sem mencionar o membro mais famoso e talvez o mais injustiçado de todos, o colesterol. Vamos separar o mito da realidade e entender o papel dele, o que tem de bom, o que tem de mal e o que é absolutamente vital. Longe de ser só um vilão, o colesterol é um herói com muitas funções. Ele é o estabilizador que dá firmeza para as membranas das nossas células, é a peça fundamental para criar hormônios como a testosterona e o estrogênio e ainda ajuda a gente a digerir as gorduras. Resumindo, o corpo simplesmente não funciona sem ele. Então, por que essa má fama toda? O problema não é o colesterol em si, mas como ele viaja pelo sangue. Pensa no HDL, o colesterol bom, como um caminhão de reciclagem que passa recolhendo o excesso e levando de volta para o fígado. Já o LDL, o colesterol mau, é como um entregador meio desastrado que às vezes deixa cair uns pacotes de colesterol nas paredes das artérias. O segredo, como quase tudo na vida, é o equilíbrio. Mas a influência dos lipídios não se limita ao corpo humano de jeito nenhum. Eles são verdadeiros arquitetos e engenheiros na natureza, com papéis incríveis e super engenhosos que muitas vezes a gente nem percebe. Já parou para pensar na arquitetura de uma colmeia? Aquela estrutura hexagonal perfeitinha é toda construída com cera, um tipo de lipídio que as próprias abelhas produzem. É literalmente uma casa feita de lipídios. Que demais!
E sabe quando a gente vê a água escorrendo de uma folha ou de uma maçã sem molhar? Isso acontece por causa de uma camada de cera, um lipídio que a planta produz para se impermeabilizar e não desidratar. É uma capa de chuva natural e super eficiente. E esse mesmo princípio é usado pelas aves aquáticas. Elas espalham uma cera especial nas penas, criando uma barreira que repele a água. É isso que as mantém secas, leves e flutuando. É um exemplo brilhante da engenharia da natureza usando lipídios. E para fechar, até as cores que a gente vê nos vegetais podem ser obra dos lipídios. Os carotenoides, por exemplo, são os pigmentos que dão aquele laranja vivo para a cenoura. Mas eles não são só bonitos, não. Quando a gente come, o corpo transforma eles em vitamina A, que é fundamental para a nossa visão. E assim, a gente volta para o começo. De vilões a heróis indispensáveis, os lipídios são bem mais complexos do que se imagina. Eles constroem, protegem, dão energia e colorem o mundo à nossa volta. A pergunta que fica no ar é, depois de tudo isso, como essa nova perspectiva muda o jeito que a gente olha para a comida no nosso prato?